Bom, a gente já está no horário, né? Então a gente já vai dar início a mais um webinar aqui da LS, tá? Então, meu nome é Fabiana, eu sou a responsável pelos negócios de ambiental da LS no Brasil, e eu vou estar apresentando o Hiller, que é a pessoa que vai estar fazendo a apresentação de hoje e vai falar um pouquinho sobre a análise de NKT. O Hiller é um colaborador nosso da Unidade da Bahia. Ele começou há pouco tempo, né, mas já está desempenhando aí um excelente trabalho com a gente, com a equipe, e já se prontificou aqui a fazer uma apresentação para vocês, para falar um pouquinho dessa técnica aí do fisicoquímico. Vou falar um pouquinho do Hiller. O Hiller ele é engenheiro químico, formado pela Universidade de Brasília, e começou aí com a gente, tá, como assistente de laboratório há 4 meses. Tá? Então, obrigada aí, Hiller, por estar fazendo essa apresentação para a gente. Se alguém tiver alguma dúvida durante a apresentação, aí embaixo vocês têm o íconezinho de o Q&A, né, que é o Question and Answer, então vocês podem colocando as perguntas de vocês, que no final a gente vai estar respondendo, tá bom? Bom, então, dadas as apresentações, Hiller, você pode começar. Ok. Obrigado a Fabiana pelas palavras. Queria saudar a todos que estão me acompanhando aqui nesse webinar. E vamos lá. Primeiramente, a LS, nos números globais, né? Ela está em mais de 70 países. Aí tem o staff nas Américas, mais de 6 mil, na Europa 5 mil, na África 650 e na Ásia 5 mil funcionários. A LS atualmente possui 240 unidades Life Science, sendo que elas estão distribuídas 66 para a América do Norte, 28 aqui na América Latina, na África 22, na Europa, onde tem a maior quantidade, 87 unidades, e na Ásia 73 unidades. A LS ela tem a visão, a missão, o propósito e os valores, que são todo o conjunto de valores que nós vamos nortear nosso trabalho aqui na LS. Então, a visão é ser líder global na disciplina de análise, buscando sempre a análise mais assertiva, buscando sempre a análise corretiva correta. A missão da LS é não só desempenhar o trabalho de análises químicas, né, mas poder usar isso em prol da sociedade. Então, a missão é usar o poder dos testes científicos para solucionar desafios complexos. Então, isso mostra o comprometimento da LS com a sociedade. O propósito é a ciência, o comprometimento, sustentabilidade, e tem os seguintes valores, né? Seguros, resilientes, curiosos, comprometidos, atentos e honestos, nós enquanto colaboradores. Então, vamos lá. Hoje, nessa tarde, eu vou estar abordando um pouco da determinação de nitrogênio total, NKT, em matrizes líquidas. É uma análise que, apesar de ser em matriz líquida, mas nós vamos ver que, por exemplo, a amostra de solo ela pode ser dissolvida na matriz líquida e ser determinada, ou fertilizantes, que têm partículas sólidas. Aqui na unidade da LS Bahia, nós usamos o método clássico, né? Tem outros métodos, mas nós usamos o método clássico, que é basicamente um método titulométrico. Ela tem 3 etapas, ela é considerada um método muito robusto, porque as faixas de erro são pequenas, né? Como tem a etapa da digestão, tem a etapa da titulação, de toda essa cadeia de eventos, as faixas de erro são muito pequenas. Falando um pouco do contexto histórico, o método de determinação do nitrogênio total, ele é conhecido como NKT, né, que significa nitrogênio quilda total. Ele foi desenvolvido no século XIX por esse químico dinamarquês, né, Johan Kilda. Ele, como eu falei, né, ele consegue determinar precisamente as concentrações de nitrogênio em amostras. Não só, quando eu falo matriz líquida, é tanto questão de efluentes, águas, mas também amostras de fertilizantes, solos, que conseguem ser solubilizados nessa matriz, né? Daquele tempo para cá, o procedimento permaneceu parecido, né? Mas a gente tem algumas mudanças, por exemplo, em relação a catalisadores, a temperatura de digestão,
sais que podem ser adicionados para melhorar a digestão da amostra, porque, como eu vou explicar mais para frente, o procedimento, basicamente, a principal etapa é a digestão, né? Quando tem amostras que não têm a digestão correta, nós temos que fazer ações corretivas para poder digerir corretamente. Então, vamos lá. Nas matrizes líquidas, o nitrogênio ele pode se apresentar de duas formas, basicamente, né? Tem o nitrogênio orgânico, que é a carga orgânica que tem na amostra, que, por exemplo, proteínas, quando estão na amostra, elas geram a carga orgânica, e tem a parte inorgânica, que é a amônia, né? Só que a amônia, ela é um gás que ele é volátil à temperatura ambiente, então, em solução, né, na matriz líquida, ele se apresenta como o íon de amônio, que é o NH3+, NH4+. É uma molécula que ela apresenta característica básica, como a gente vê aqui nessa imagem, nessa molécula de baixo, ela tem um par desemparelhado, que é um par que ele pode ser doado. Então, pela teoria de Lewis, moléculas que são grandes doadoras de elétrons, de pares de elétrons, elas são muito básicas, né? Então, em solução, a amônia ela tem pH aproximadamente perto de 10, né? Então, em solução, o nitrogênio ele está tanto na forma orgânica, que, por exemplo, são as proteínas, né, que se dividem em aminoácidos, e as formas inorgânicas. Dentro de cada grupo desse, nós temos as parcelas de nitrogênio. Tem a parcela que é solúvel no ácido e não consegue ser destilada. A segunda parte é a que é solúvel em ácido e é destilável, que basicamente, né, são as moléculas na forma amoniacal, as que conseguem ser quantificadas. E tem o nitrogênio não hidrolisável. Assim, a pergunta que pode surgir é: se tem parcelas que são insolúveis no ácido, não destiláveis ou não hidrolisáveis, por que essa determinação é tão correta? Porque, basicamente, dentro do método, ele já inclui esses erros, né, na matriz. Então, esses erros já são quantificados. Então, já tem reagentes que já entram para corrigir já tem um fator de correção, né, para quantificar precisamente. Vamos falar do fundamento, né? Como eu disse, esse método ele consegue quantificar exatamente o nitrogênio, mas na forma inorgânica. Todas as amostras que têm carga orgânica alta, esse método ele primeiro converte a carga orgânica para a forma inorgânica para poder quantificar, né? O ácido que é base para a digestão é o ácido sulfúrico. Geralmente ele vem em alta concentração, né? Porque podem ser amostras muito leves, assim, por exemplo, águas subterrâneas, às vezes vem com muito pouco carga de íons, ou pode ser amostra de água tratada, mas quando vem, por exemplo, efluentes muito pesados, aí a concentração do ácido tem que ser muito alta. Então, como eu vou mostrar mais para frente pelos mecanismos de reação, o que acontece na molécula orgânica é uma reação de hidrólise. Então, essa molécula de aminoácido ela vai ser quebrada, né, para as formas inorgânicas, vai ser convertida e, posteriormente, vai ser quantificada na etapa de titulação, né? Como eu falei anteriormente, as formas orgânicas e também as inorgânicas, elas podem apresentar porções que não são destiláveis, né, ou também não são hidrolisáveis, que basicamente as não hidrolisáveis são as que não sofrem o processo com o ácido, né? A reação com o ácido. Por que essa análise ela é tão exigida ultimamente, sendo que muitas pessoas têm a preocupação de determinar o nitrogênio? Então, o que dá a base para essa análise é a regulamentação do CONAMA, né? O CONAMA ele cuida dessa parte de águas, de matrizes líquidas. Então, essa regulamentação 357, ela traz categorias do tipo de uso de água e quais concentrações são aceitáveis para cada destino da água, né? Por exemplo, eu trouxe aqui a classificação das águas doces. Aí ele traz a descrição, né, para que serve, ele fala para o abastecimento, para o consumo humano e tal. E na outra parte, na parte 2, ele traz aqui os padrões de qualidade da água. Aqui é onde reside a preocupação de todos nós, né, que fazemos, por exemplo, o consumo de água ou de indústrias que rejeitam água em
em leitos de rios. Então, essa preocupação ela se estende a todos, né? Então, por exemplo, aqui, para água doce, ele traz um padrão que, para nitrato, por exemplo, tem que estar abaixo de 10 miligramas por litro. Concentrações acima dessa faixa, elas podem trazer, né, muitos problemas, como a gente vai ver, até questão de asfixia, porque o fluxo sanguíneo vai ter uma interferência, né, dessas moléculas de nitrito e de nitrato. Então, aqui também tem nitrogênio amoniacal, que geralmente nós vamos observar que as concentrações de nitrito são menos tolerantes. Tipo assim, a faixa de valores tem que ser menor, porque o nitrato ele apresenta maior estabilidade, né? Porque o nitrito é uma forma reduzida, que é mais instável. Então, as faixas de concentração de nitrato são levemente superiores, né? Aqui, como a gente vê, é 10 e 1. Então, vamos lá. Qual a importância do nitrogênio para o meio ambiente como um todo? Para os seres vivos, é de fundamental importância, né? Eu acho que é uma das moléculas mais importantes que tem, né? Porque ela é o que dá base ao material genético, né? Os ácidos nucleicos e as proteínas, que são base, sustentação do corpo, base de consumo de energia. E para o solo, para o ambiente em geral, nós sabemos que o ar atmosférico ele tem mais de 70% de nitrogênio. Então, por exemplo, no ciclo da plantação, tem bactérias nesse solo que elas fazem a fixação desse nitrogênio de forma que aumente a produtividade dessas plantações, né? Então, por exemplo, também em amostras de solos tem que ter a preocupação com qual a concentração de nitrogênio que tem nessa amostra, para saber qual a produtividade ou qual o impedimento. Então, o nitrogênio ele realmente tem importância tanto nos seres vivos como para o meio ambiente em geral. O nitrogênio, quando ele está em excesso, ele tem alguns efeitos. Eu trouxe, a título de exemplo, quando uma amostra está fora da faixa de concentração que o CONAMA traz, né? Que, por exemplo, assim, o nitrato, 10 miligramas por litro é a faixa máxima. Quando o efluente, a amostra líquida, a água que a gente pega na torneira, ela está fora dessa faixa, por exemplo, pode ocorrer a síndrome do bebê azul, que é quando a concentração de nitrato no sangue está muito alta, e nitritos, ela gera uma interferência na hemoglobina, ela reduz a hemoglobina, e isso pode causar, né, para gestantes, pode causar asfixia. Nesse slide tem um pouco do exemplo, né, um pouco mais visível, que quando nós ingerimos nitratos, alimentos com nitratos, água com nitrato, tem bactérias na nossa boca que elas conseguem reduzir esse nitrato para nitrito. E, basicamente, o nitrito, se tiver em excesso, eles podem formar um complexo muito estável com a hemoglobina, né? Vai reduzir essa hemoglobina e ela vai causar asfixia pelo seguinte motivo. Ao formar esse complexo com a hemoglobina, o transporte de oxigênio vai ficar prejudicado. Então, esse é o mesmo problema que acontece com a síndrome do bebê azul, né? Que é a falta de oxigenação. A gente tem casos assim, por exemplo, asfixia ou parte do corpo que fica azulado, né, por conta do sangue carregado de CO2. Então, em excesso, isso pode ser um problema, né? Agora, falando um pouco do excesso de nitrogênio no meio ambiente. Eu trouxe essas duas imagens aqui, que mostram o principal efeito do excesso de nitrogênio em represas, em lagos, rios. Essa primeira imagem, ela mostra a característica típica da eutrofização, que é a principal dificuldade quando se tem um descarte orgânico em rios e lagos, né? Principalmente com a carga orgânica do nitrogênio. Então, o que acontece é que tem a multiplicação, como a carga orgânica aumentou, os seres que estão nesse ambiente, eles conseguem multiplicar, multiplicando, eles aumentam a demanda bioquímica de oxigênio, e assim eles geram uma disputa pelo oxigênio do meio, né? Então, o que acontece é que muitas algas morrem, elas ficam assim, com esse aspecto, né? Elas vão para a superfície do rio, aí causam um duplo efeito, né? Primeiramente, então, que com a síntese da água, elas impedem a entrada da luz. Então, isso reduz o oxigênio dissolvido na água, né? Por conta da fotossíntese. E o segundo efeito é que a disputa por oxigênio no ambiente, que já está em excesso, por causa dos organismos aeróbicos,
causa mais deficiência de oxigênio. Então, causa isso que está na segunda imagem, né? Mortalidade de peixes, de seres, diminui muito a biodiversidade daquele ambiente. Então, vamos lá, eutrofização. A eutrofização é esse efeito de acumulação da matéria orgânica, né? Principalmente assim, nos ambientes aquáticos, é quando tem pouco movimento da água, vamos supor, uma represa, que não tem a circulação da água, então aquele rejeito orgânico, principalmente nitrogenado, ele vai causar multiplicação, como eu vou mostrar no esqueminha mais para frente, vai ficar mais claro, né? Ele vai causar um aumento exagerado da demanda bioquímica. A eutrofização, ela é um efeito natural, né? Mas por ação antrópica, esse problema fica muito agravado e é o que gera a destruição de alguns ecossistemas, né? Bom, por que acontece isso? Como eu disse, a matéria orgânica ela vai ser decomposta e há a multiplicação dos seres, né, aeróbicos que estão nesse ambiente. Então, vai gerar uma disputa muito grande pelo oxigênio dissolvido naquele meio. Então, por que isso pode ocorrer? Principalmente, né, lançamentos de resíduos orgânicos, de águas, que muitas das vezes é feito sem o conhecimento, né, de que aquela água está contaminada, o que pode gerar isso. Então, principalmente na zona rural, um exemplo, né, quando tem muito uso de fertilizantes químicos, as pessoas, até por falta de conhecimento, descartam essa água com esse material nitrogenado em excesso em águas represadas, e isso causa o fenômeno da eutrofização. Então, aqui está um esqueminha, mais ou menos, vai dar para entender melhor o que acontece a eutrofização. Quando tem o descarte de esgoto, material orgânico, que tem uma carga orgânica em excesso, tem a decomposição aeróbica, isso causa a eutrofização do meio, né, que é principalmente com excesso de fosfatos e nitratos, né? Quando vem aquela carga de orgânicos, principalmente assim da porção nitrogenada, tem bactérias que conseguem, por exemplo, converter o nitrogênio orgânico em nitratos, em nitritos, e isso causa eutrofização do meio, né? Com o ambiente eutrofizado, aí tem a floração floração da água e a proliferação das algas, né? Que é o que gera aquela lâmina de algas, né, na superfície. Isso conjuntamente tem a proliferação dos seres aeróbicos, que junto com a barragem de luz gera a diminuição do teor de oxigênio, né? Porque a demanda bioquímica aumentou, e aí vai gerar a morte dos peixes, que é aquele efeito que eu mostrei na foto, que não só peixes, né, mas todos os seres que estão naquele meio. Então, nós já vimos que o tanto de efeito que o excesso de nitrogênio pode causar, né? Então, entrando um pouquinho mais no método, como a gente analisa o NKT, a gente tem aqui algumas variáveis, né? Primeiro, amostras salinas. Quando vem com esse código amostra salina, não necessariamente a gente tende a associar a amostra salina com sal, né? NaCl, cloreto de sódio. Mas, como a gente viu pelo CONAMA, a amostra salina é toda a amostra que tem acima de 30 ppm de sal dissolvido, né? Então, pode ser qualquer sal inorgânico, não só o cloreto de sódio, né? Mas qualquer outro tipo de sal. Então, essas substâncias que têm muitos íons de solução, elas são substâncias eletrolíticas muito fortes. Então, como a gente vai ver no mecanismo de reação, o sulfato de amônio, que é essa molécula, NH42SO4, ela não é formada corretamente, né? Tem muitos limitantes no meio da reação. Então, por exemplo, uma solução que pode ser dada para a amostra salina é colocar o ácido em maior concentração, ou diluir a amostra para ter a correta reação com o ácido, né? O segundo interferente são amostras de solos, que, como eu falei, né, carga orgânica é sempre um limitante do método, né? Por exemplo, o que aconteceu nessa foto aqui, nessa imagem, é uma amostra que ela tinha uma carga orgânica muito alta. Então, o que acontece é a carbonização. A gente vai ver mais para frente pelos mecanismos. Ao invés de formar o sulfato de amônio, ela acaba formando CO2 em excesso, né? Aí fica com esse aspecto de queimado, né? Esse aspecto preto. E o terceiro efeito é decorrência dessa amostra de solo, né, na matriz líquida, que é quando a proteína ela fica insolúvel.
Então, por exemplo, nós fazemos a digestão da amostra, ela aparentemente já digeriu, mas quando ela esfria, ela fica com aquele material em excesso, que indica que a proteína ela ficou insolúvel na amostra, digeriu, mas ela voltou ao estado anterior, né? Então, a medida corretiva que pode ser tomada é ou aumentar a diluição ou aumentar a concentração do ácido. Então, o procedimento básico, nós temos 3 etapas, né? Aqui é um apanhado geral, né? O primeiro processo é a digestão. Geralmente onde tem a maior parte de interferentes, né? Que é onde a matéria orgânica ela é oxidada na presença de calor e de ácido sulfúrico. Esse calor é fornecido por mantas, né, que conseguem atingir ali por volta de 160, 180 graus. E essa reação é feita em capela, né, que libera trióxido de enxofre, dióxido de enxofre, que são essas 2 primeiras moléculas. E, por exemplo, quando eu falei que a amostra carbonizava, é quando ela, ao invés de formar essa última molécula de sulfato de amônio, ela forma o CO2 em excesso, né? Então ela não consegue digerir corretamente. O segundo procedimento, aqui é só um apanhado geral, né? É o procedimento da destilação, que é colocado hidróxido de amônio, é colocado hidróxido de sódio e forma hidróxido de amônio. E esse hidróxido de amônio, com o calor, ele consegue ser reduzido a amônia, né? Aí, como a amônia ela é volátil, ela é um gás em temperatura ambiente, a gente precisa de uma solução que absorva essa amônia, né? Então, comumente se usa o ácido bórico, né? Que consegue formar um complexo estável com a amônia. E, por fim, a titulação, né? Que é justamente o processo que transforma o borato de amônio em sulfato de amônio, né? Que, como vocês veem nesse último mecanismo de reação, ele consegue quantificar precisamente qual a concentração de amônio na solução. Bom, entrando um pouquinho mais a fundo, né? A primeira etapa é a etapa de digestão, onde a gente coloca a amostra num balão, a gente coloca a solução de digestão e fornece a ela temperaturas muito altas, né? Na manta térmica. Então, aqui se usa, né, a solução de ácido sulfúrico, sulfato de cobre e sulfato de sódio. O sulfato de cobre, ele é uma espécie de catalisador, porque, como eu já falei anteriormente, a matéria orgânica e o ácido, eles não têm interação muito boa. Então, com o catalisador, ele consegue diminuir a energia de ativação dessa primeira etapa, né? O sulfato de potássio, ele vai conseguir elevar o ponto de ebulição do ácido. Por que acontece isso? Para evitar a carbonização das amostras, né? Por exemplo, se a amostra ela tende a carbonizar o ácido, nessa primeira etapa aqui, ó, que vocês estão vendo, na primeira linha, para não formar esse CO2 em excesso, nós colocamos sulfato de potássio para aumentar a temperatura de ebulição da amostra, e ela vai formar corretamente o sulfato de amônio, né? Que é essa última molécula aqui, ó, é do último passo. Um ponto a se observar é que, geralmente, as ligações iônicas, elas têm maior força que as ligações covalentes, né? Mas isso contraria um pouco a química, porque, assim, em condições normais, as moléculas a serem formadas teriam ligações covalentes, mas como nós estamos dando calor em excesso, o ácido sulfúrico, são condições para que formem ligações mais fortes, né? Por isso que essas moléculas que estão no mecanismo de reação são, em sua maioria, moléculas inorgânicas, né? Essa imagem aqui, ela mostra uma amostra digerida, né? Ao final da digestão, ela fica com um sólidozinho no fundo, que é simplesmente o sulfato de amônio, né? Então, ele precisa ser dissolvido para ir para a próxima etapa, que é a etapa da destilação. Bom, nós usamos esse destilador aqui, que basicamente a cada 3 minutos ele consegue destilar uma amostra, né? Então, como a gente vai ver no mecanismo mais à frente, nessa segunda etapa nós colocamos a água para dissolver o sulfato de amônio e colocamos o hidróxido de sódio, que é o que vai formar o hidróxido de amônio. Então, aqui nessa etapa, o analista ele consegue ver que a amostra tem muitos interferentes pela coloração do tubo destilador, né? Que é essa primeira parte aqui do destilador. Quando ela fica muito escura, não necessariamente indica a presença de amônia, mas sim a presença de interferentes. Então,
nesse outro mecanismo, mostra basicamente, né, a etapa da destilação, que o sulfato de amônio ele entra em contato com o hidróxido de sódio e ele vai formar essa molécula aqui, ó, 2-hidróxido de amônio. Então, com o calor, o hidróxido de amônio ele consegue reduzir, né, a amônia mais água. E nessa imagem aqui mostra, né, aqui nesse tubinho, ele desce como amônia, mas como é um gás e é muito volátil, então ele tem que ter uma solução de absorção, que é aquela que eu expliquei no primeiro passo, né, que basicamente nós temos o ácido bórico, que vai absorver essa amônia e vai formar um complexo estável, formando essa molécula aqui, ó, do último passo do mecanismo, que é o borato de amônio. Então, na terceira etapa, que é a etapa da titulação, depois que passa da destilação, nós usamos essa bureta digital, que serve para titular a amostra. O pH aproximado da solução após o contato com a amônia é de 10, o pH de 10, né? Como eu expliquei, a amônia é uma boa base de luz, ela tem um par que ela consegue doar. Então, por exemplo, amostras que nós sabemos que tem muita concentração de nitrogênio, o ideal é que façam a diluição antes da titulação, porque senão nós vamos precisar de muito reagente e isso aumenta a faixa de erro do método, né? Então, nessa outra imagem aqui, a gente tem basicamente o que ocorre, né? Essa solução, mais para baixo, eu vou mostrar a solução de absorção. Pode passar um pouco. A solução de absorção é essa daí, ó. Essas duas colorações aparecem porque na solução de absorção, como eu falei, tem um ácido bórico, que é o que vai formar o complexo estável com a amônia, e tem os dois indicadores, né? Um indicador misto, que ele usa o vermelho de metila com azul de metileno. O vermelho de metila, só para vocês terem noção aqui, ó. O pH abaixo de 4,4 ele fica vermelho, e acima de 6,2 ele fica amarelado. Mas quando a gente tem esse reagente combinado, ele consegue ter, abaixo do pH 7, ele consegue ter a cor roxa, que é esse Erlenmeyer do lado direito, e quando ele tem um contato com a amônia, inicialmente ele vai ficando acinzentado, e quando passa assim, mais ou menos do pH 8,5, 9, ele vai ficando verde. Então, quanto mais intensa for essa cor verde, indica maior presença de amônia, né? Então, voltando para o mecanismo de reação, a amônia que sai da destilação, ela tem contato. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar mais um. Pronto. Esse é o mecanismo de reação da titulação. A amônia que sai do destilador, ela tem contato com a solução de absorção, né, que é a solução base de ácido bórico. Então, ela vai formar o borato de amônio. E na etapa de titulação, ela consegue reverter o borato de amônio em sulfato de amônio. Então, pela diferença de pH, né, e pela diferença de coloração, nós conseguimos quantificar, né, pela quantidade de titulante que nós usamos. Então, vamos lá. Vou falar um pouco sobre a relação dessa série de NKT com a série de amônio, que é uma série correlata. Ela também se baseia na determinação do íon inorgânico, né? Então, a determinação de amônia, ela determina basicamente a concentração do íon de amônio, né, que é a amônia em solução, e aqui usa-se o método do reagente de Nessler, que contém iodeto de mercúrio e iodeto de potássio. Ela tem dois caminhos de reação. O primeiro, que é o caminho ideal, é quando tem a formação do iodeto de amônio, que, como vocês veem nessa imagem aqui, ela tem a coloração amarelada. Quanto mais intensa for a coloração amarelada, mais indica a presença de amônia, né? Então, aqui embaixo também tem o segundo mecanismo de reação, mas aqui é uma reação indesejada, que é quando tem a formação de sólidos. Então, essa formação de sólidos é indesejada. Quando acontece isso, é porque houve interferentes no meio, né? Por exemplo, soluções eletrolíticas fortes. Então, não consegue reduzir o íon de amônio e vai apresentar esse sólido turvo. O tratamento adequado para quando isso acontece é destilar a amostra, né? Então, você tem toda uma cadeia aqui da determinação de amônia, uma outra série, né? Mas, basicamente, você vai adicionar um borato, um tampão, que vai manter o pH estável da amostra. A solução de absorção do destilador vai ser a mesma que a do NKT, que é uma solução base de ácido bórico.
e desse modo a gente vai conseguir quantificar a amônia também, né? Então, ambas as séries são determinações do íon inorgânico. Quando o ambiente ele está contaminado com nitrogênio, quais que as remediações que são possíveis? Bom, basicamente nós temos dois métodos. Tem as tecnologias in situ, que são as consideradas mais modernas e menos impactantes ao meio, e tem as tecnologias de remoção, que são as mais convencionais. A tecnologia de remoção é aquela básica, né, que a mais comum é a dragagem, que tem equipamentos que vão retirando esse sedimento, que tem ali material orgânico, nitrogênio em excesso, então vai retirando, mas esse método apresenta desvantagens por ele ser um método que tem altos custos para o transporte desse sedimento, do tratamento, como vai tratar, onde vai dispor esse resíduo. Além disso, ele pode causar um desequilíbrio naquele meio, né? Porque você está tirando o sedimento de uma forma não natural. Então, a tendência é que tenha um impacto muito maior do que a tecnologia in situ. A tecnologia in situ, basicamente, tem três formas, né? São técnicas de remediação, né? A primeira, aplicações de sais de alumínio. Os sais de alumínio, eles entram em contato com as bactérias, né, aeróbicas que causam aumento da DBO e eles são tóxicas para as células desses micro-organismos, né? Então, ao entrar em contato com essas células, eles são tóxicas, então acaba que causam a redução da concentração de micro-organismos aeróbicos. O segundo meio é por argilas modificadas. Basicamente, as argilas são minerais naturais, né? E eles têm mecanismo semelhante ao do carvão, né? Que tem aqueles poros, então tem o efeito da adsorção, que essas moléculas de sedimento, elas são adsorvidas na argila e essa argila é retirada. Então, consegue diminuir o sedimento em excesso, a concentração de nitrogênio em excesso, e, por último, a injeção de nitrato de cálcio, né? O nitrato de cálcio, a biologia fala que ele aumenta a absorção do nitrogênio pelo fitoplâncton, então isso, consequentemente, vai causar uma redução drástica na concentração do nitrogênio do meio, né? Então, por fim, as considerações finais. A preocupação com o nitrogênio hoje em dia tem uma relevância fundamental, né? Hoje em dia, a água que nós bebemos na torneira ou a água que uma indústria descarta num rio ou manda para o sistema de esgoto para tratamento, isso aí tem que ser correto, tem que seguir os padrões, né, do CONAMA. Então, essa preocupação com o nitrogênio é muito grande e é importante. Então, caso uma água não esteja em conformidade com a legislação, o ideal é ter o tratamento, ter a quantificação desse excesso, ter o tratamento correto, porque pode gerar problemas à população. Então, por fim, o método Kilda, ele é um método clássico, ele consegue quantificar corretamente a concentração de nitrogênio total, porque basicamente ele tem as três etapas, que é a digestão, a titulação da amostra também e a destilação. Então, essas três etapas elas apresentam faixa de erro muito pequena. Então, a ALS está comprometida com a análise mais escorreita, né, mais correta, e esse método ele é muito completo, muito robusto, por isso que a ALS, enquanto tem seu papel social, ela quer ter as análises mais corretas. Então, por esse motivo, nós usamos esse método. Muito obrigado a todos. Killer, muito obrigada aí pela sua apresentação. Foi excelente, né? Você mostrou aí vários aspectos da análise de NKT. Eu tenho algumas perguntas aqui que a gente coletou durante a apresentação, e aí eu queria que você respondesse para a gente. Além dessa técnica de titulação, existem outras metodologias que a gente pode fazer a determinação dessa análise? Certo. O TKN, o NKT, ele tem mais dois métodos que conseguem quantificar. O primeiro é feito pelo eletrodo de íon seletivo, que ele não exige nenhum reagente, mas ele
primariamente, ele precisa da padronização do eletrodo, né? A gente faz com a solução de calibração, a gente consegue calibrar os pontos, desse modo medir, né? O segundo método também, outro método muito usado, que nós não fazemos uso, mas existe, é por espectrofotômetro, né? No espectrofotômetro tem a adição de reagentes, tem a etapa da digestão da amostra, após a digestão adiciona água oxigenada, com água também, água deionizada, e mede-se no comprimento de onda adequado, né? Então, basicamente, tem esses três métodos. Tem o método clássico, que é o que nós fazemos uso, tem por íon de eletrodo seletivo e tem por espectrofotômetro também. Ah, legal. E também adicionar essa informação que a LS ela disponibiliza aí de todas essas técnicas. Tá, você falou na sua apresentação em relação aos interferentes, mas você pode dar uma resumida para a gente e comentar quais são os principais interferentes, então, dessa técnica titulométrica? Basicamente, tem dois interferentes, os maiores, né, os principais. O primeiro é de amostras salinas, que é quando tem acima de 30 ppm, de acordo com o CONAMA, de sais dissolvidos. Então, essa solução eletrolítica, como tem muitos elétrons dissolvidos em solução, muitos íons, ela, na etapa da digestão, ela consegue formar complexos com o ácido e não consegue digerir corretamente. Então, por exemplo, o que o analista observa é que essa amostra tende a pular um pouco, a gente tem que colocar pérolas de vidro para evitar que essa amostra fique pulando, ela apresenta um pouco mais de dificuldade de digerir. E outro interferente é quando a amostra ela vem com uma carga orgânica muito grande, que é quando ocorre a carbonização. Então, a solução, né, para essas amostras que têm uma carga orgânica muito grande é diluir a amostra ou aumentar a concentração do ácido, que consegue concluir corretamente a etapa da digestão. Perfeito. E por último, mais uma pergunta. Existem casos de amostras que elas não vão conseguir chegar no ponto de viragem? E se sim, o que a gente faz nessa ocasião, né? Acontece de ter amostras que, após a digestão dela, ela continua com proteínas insolúveis. Então, por exemplo, são amostras que têm a concentração de nitrogênio alta, mas por conta da digestão, ao final da digestão, quando ela esfria, as proteínas insolúveis elas ainda estão em solução. Então, quando a gente destila essa amostra, ela aparentemente ela não tem o nitrogênio que ela realmente tem, né? Então, nós voltamos essa amostra para digestão e seguimos o procedimento da mesma forma que as amostras orgânicas, né, em excesso. A gente coloca o ácido em maior concentração, que essas proteínas insolúveis elas conseguem ser digeridas corretamente, né? Inclusive, esse efeito ele tem o nome de Sauling out, que é quando, o nome já diz, né? Quando tem um excesso quando a amostra é muito eletrolítica forte, então a tendência é que tenha muitas proteínas insolúveis nesse meio, né? Então, basicamente, é assim que tem que se proceder. Tá certo. Bom, então era isso, eram essas as perguntas que a gente tinha. Agradecer mais uma vez aí a todos pelo tempo, por estar participando com a gente aí mais nesse webinar e agradecer ao Hiller aí pela excelente apresentação. Obrigada Obrigado. a todos. Obrigada, Obrigado Hiller. pela atenção de todos. Até a próxima. Um excelente dia.